Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que muita gente vive em silêncio. A de passar a vida inteira com aquela sensação de que algo é diferente. A gente vai explorar como um diagnóstico de autismo, quando chega mais tarde na vida, pode ser uma ferramenta incrível, não para colocar um rótulo, mas para libertar. Pois é, essa pergunta parece simples, né? Mas para muita gente, ela é a trilha sonora da vida. É aquele sentimento constante de não se encaixar, de ficar meio que do lado de fora, observando todo mundo e tentando entender as regras de um jogo que parece que só você não recebeu o manual. Olha só que interessante, quando a gente olha para esses sinais de forma isolada, é muito fácil confundir, né? Ah, a pessoa é tímida, é muito ansiosa ou simplesmente introvertida. Mas o ponto aqui é quando a gente junta todas essas peças. Aí o quadro que se forma é bem mais complexo. Não se trata de ser antissocial, mas do custo de energia que socializar exige. Não é teimosia, mas uma necessidade do cérebro de ter um mínimo de previsibilidade. E aqui está a grande chave para entender por que tantos adultos passam a vida toda sem um diagnóstico. A tal da camuflagem social, ou masking, como se diz em inglês. Pensa assim, é como se a pessoa tivesse que atuar numa peça de teatro que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas sem nunca ter lido o roteiro. É um esforço gigantesco, muitas vezes inconsciente, para se encaixar, mas que por dentro consome uma energia absurda. E o que acontece quando essa bateria social e mental se esgota por completo? O resultado é o que a gente chama de burnout autista. E atenção, isso aqui é muito importante. Não é a mesma coisa que aquele burnout do trabalho que a gente ouve falar. É um esgotamento muito mais profundo. É o corpo e a mente dizendo: olha, já deu, eu não consigo mais fingir ser quem eu não sou para caber no mundo. Nossa, essa citação de uma pessoa numa comunidade online de adultos autistas, ela resume a sensação de uma forma perfeita. Não é preguiça, de jeito nenhum. É a sensação de que as habilidades que estavam ali antes simplesmente sumiram. A mente, que sempre funcionou de um jeito, de repente parece que ficou offline, inacessível. E isso nos leva a uma diferença que é, olha, crucial. Porque os sintomas podem até parecer com os de depressão, mas a experiência interna é bem diferente. Na depressão, muitas vezes existe uma perda de interesse e de vontade. Já no burnout autista, a vontade continua lá. A pessoa quer fazer as coisas, quer produzir, quer se conectar, mas o cérebro e o corpo simplesmente não respondem. É uma desconexão que paralisa. Então fica a pergunta, por que tanta gente só descobre isso na vida adulta? Bom, por muito, muito tempo, a imagem que a gente tinha do autismo era aquela do estereótipo do cinema. Uma criança, quase sempre um menino, com comportamentos bem específicos. Isso criou um ponto cego gigantesco que simplesmente apagou da conversa os adultos, e principalmente as mulheres, que aprenderam a camuflar tão bem seus traços que se tornaram invisíveis para o mundo. Mas aí chega o momento da virada de chave. Como o Guilherme Palmier descreve aqui, o diagnóstico tardio não é um ponto final, é um ponto de partida. É como passar a vida inteira tentando enxergar com o grau errado e, de repente, alguém te dá os óculos certos. Tudo que antes era confuso, todas as dificuldades, as situações estranhas, tudo começa a fazer sentido. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A sociedade às vezes trata um diagnóstico como um rótulo, uma limitação. Mas para um adulto que passou décadas se sentindo inadequado, se culpando, o diagnóstico funciona exatamente como uma chave. Uma chave que abre a porta para o autoconhecimento, que finalmente entrega o manual de instruções de si mesmo. E com ele, a chance de parar de se culpar por não ser igual aos outros. E para quem está se identificando com essa jornada, o caminho para ter mais clareza passa por alguns passos práticos. O ideal é buscar profissionais que realmente entendam das particularidades do autismo em adultos, porque é diferente. Não é um exame de sangue, sabe? É um processo de investigação, de resgatar a própria história de vida, de juntar as peças do quebra-cabeça. E depois que o diagnóstico vem, um novo roteiro de vida pode começar a ser escrito. E não é sobre curar ou consertar nada, mas sim sobre ter acesso às ferramentas certas. É sobre encontrar terapias que funcionem, conhecer os próprios direitos, se conectar com outras pessoas que entendem o que se passa e, talvez o mais poderoso de tudo, poder olhar para trás e reescrever a própria história, trocando a culpa pela compaixão. Mas o que seria esse suporte adequado? Basicamente, são abordagens que respeitam o jeito de ser da pessoa, em vez de tentar forçá-la a agir como alguém que não é. É usar mais recursos visuais, é ajudar a lidar com as sensibilidades a sons e luzes, é ter um espaço seguro para falar sobre as sobrecargas emocionais e, acima de tudo, é ter um terapeuta que valida a experiência autista como uma forma totalmente legítima de ser e estar no mundo.
No final das contas, como resume o psicólogo Guilherme Cosme, tudo se encaixa nessa frase poderosa. O simples ato de poder dar um nome para uma experiência que durou a vida inteira já é um ato de validação. E quando a gente valida o jeito de ser de alguém, as dificuldades, reconhecendo a origem de tudo isso, a gente está, na essência, cuidando. Então fica aqui essa reflexão pra gente. E se o grande segredo para ter mais autocompaixão, para ser mais gentil consigo, não for tentar se encaixar a todo custo, mas sim buscar entender o nosso próprio sistema operacional, para a partir daí construir uma vida que seja mais autêntica e verdadeira? Obrigado pela companhia.